Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast. Estou aqui com o meu amigo Everton Veloso mais uma vez. Como é que vai, Everton? Tudo bem aí? Tudo bem, Fred? Estamos aí passando essa fase complicada aí. Isso, até uma pergunta meio difícil de fazer, tudo bem no meio dessa bagunça toda, né? Inclusive, essa fase complicada é objeto da nossa conversa dessa semana com vocês. A gente tem sido demandado pelo nosso público aí em relação a algum posicionamento perante o coronavírus e as implicações na vida do nosso público, financeiras, obviamente, que é a nossa seara aqui, né, o nosso assunto. E a conversa minha com o Everton hoje vai para tentar dar um pouquinho da nossa percepção do que está acontecendo e do que pode ser feito, na medida do possível, obviamente, para minimizar aí os teus prejuízos. Você que é pessoa física, está com alguma conta para pagar, você que é pequeno empresário também, que está pensando em como é que vai fazer para equacionar toda essa nova matemática aí. Não é isso, doutor Everton? É isso aí, Fred. Um assunto com muitos desdobramentos, né? E que está sendo constantemente atualizado, né? Então, eu acho importante, assim, antes de começar a falar, primeiro situar o momento em que nós estamos fazendo essa gravação, né? Nós estamos conversando na quarta-feira, dia 25 de março, perto da hora do almoço, então é possível que hoje ainda venham mais detalhamentos sobre algumas medidas que estão sendo tomadas aí pelas autoridades, né? Então, a notícia mais atualizada você vai ter no post que acompanha esse podcast, né? Então a gente vai falar sobre várias coisas aqui, mas os detalhes vão estar disponíveis no post que vai ser constantemente atualizado. E outra coisa é pedir a compreensão do nosso ouvinte em relação à qualidade dessa conversa, né, Fred? Porque normalmente nós fazemos com outro tipo de equipamento e hoje nós estamos fazendo à distância. Isolamento social impediu que nós fizéssemos a gravação da forma ideal, né? Mas eu acho que vai ficar, a qualidade não vai ficar ruim. Bom que o Everton já circunstanciou o momento da gravação. É bom também a gente falar que nosso objetivo aqui não é ficar fazendo um inventário das medidas adotadas até o momento, até porque isso se desatualiza com facilidade, né? O ambiente que a gente vive é um ambiente que realmente a cada dia é um novo pacote de medidas. Algumas delas a gente vai comentar, obviamente, para concretizar a conversa, mas o que eu queria dizer também é que vamos falar aqui sobre comportamento, como a gente sempre faz no Educando Seu Bolso. Vamos falar sobre tentar deixar mensagens e possivelmente algum aprendizado para o nosso ouvinte que perdure, que seja perene, né, que vá valer também para outras situações de estresse, de crise, né, e não só para essa. Não é isso, Everton? É isso aí, Fred. Então vou começar aqui, Everton, tentando dar uma dimensão do que é o cenário atual, do ponto de vista da economia, e você vai me interrompendo na medida que você sentir necessário aí. O que a gente vê hoje, nessa quarta-feira, é a economia real praticamente parada, né? Com o distanciamento social, você tem uma queda na demanda de praticamente tudo que está relacionado aí com comércio e serviços, especialmente, né? E isso traz um impacto muito grande para a atividade econômica como um todo, já que no Brasil o setor de comércio e serviços dá praticamente 2/3 do PIB no Brasil, né? Então você imagina ônibus, salão de beleza, shows, música, bares, restaurantes, tudo isso está nessa história. O nosso público aqui dos autônomos, né, os informais, os prestadores de serviço. Então, obviamente,
praticamente parados, porque esse isolamento social ele está, quer dizer, funcionando hoje. E aí, né, isso vai trazer consequências muito nefastas, muito ruins, né? Obviamente, perda de faturamento e perda de emprego ou de capacidade de produzir. E essas são as consequências que a gente queria focar mais na conversa de hoje, não é isso, Everton? Para tentar entender como é que você, que é o nosso ouvinte, pessoa física ou pequeno empresário, pode lidar com essa falta de ou emprego, né, ou faturamento, sem deixar que esses meses, vamos chamar de meses, né, ninguém sabe exatamente quanto é que vai durar, né, se arrastem por um tempo bem maior, né, na sua vida, cujas consequências sejam as mais limitadas possíveis. É por aí, Everton? Exatamente por aí, Fred. A gente tentar enxergar um pouco adiante, porque num cenário completamente inédito como esse, as pessoas não sabem nem lidar direito com o dia de hoje. E certamente vão vir outras consequências de tudo isso que a gente está passando, né? Então a gente. Nosso trabalho é isso, nosso ofício é esse, então a gente vai tentar interpretar o cenário, buscar as informações que já existem, né? E orientar as pessoas sobre soluções, né? Sobre atitudes, uma série de coisas para passar por isso aí. Ok, então você, já que a gente falou de desemprego, né, então você que está em casa de home office, ou que está, sei lá, em férias coletivas, ou que está com a jornada reduzida, isso está valendo para muitas empresas, né? E o que a gente imagina que pode acontecer, e segundo também o que a gente vê de uma série de pessoas que acompanham o mercado de trabalho, é que há uma expectativa de desligamento de algumas pessoas durante esse período crítico e também no pós, vamos dizer assim, período crítico. Então, eu acho que todo mundo torce para que isso não aconteça, ou que seja o mínimo possível, mas a gente espera que alguns desligamentos sejam feitos, e o nosso objetivo aqui é que você esteja preparado para isso, seja como empregado ou seja como empregador, né? Como é que a gente se prepara para isso? Aí o Everton faz muita consultoria aqui no Educando Seu Bolso e etc., justamente fazendo o teu planejamento, né, financeiro domiciliar aí, tomando conta, né, e registrando direitinho todos os seus custos e se preparando para o pior, né? É óbvio que a gente torce pelo melhor, mas a gente tem que se preparar para o pior, ou para férias coletivas, uma renegociação salarial, ou até mesmo, né, uma perda temporária do emprego, porque, de novo, né, com essa interrupção de faturamento, com essa queda na atividade econômica, pode nem ser uma questão de escolha do seu empregador. Pode ser que ou bem ele faz isso, ou a empresa, né, o negócio, não vai sobreviver. Por aí, Everton? Exatamente por aí, Fred. É interessante notar que uma grande parte do nosso público é formada por pequenos empreendedores, né, MEI, e uma outra grande parte do público é formada por pessoas físicas, né, preocupadas com a sua família, com as suas finanças pessoais. Muitas das orientações que nós vamos passar aqui vão servir para esses dois públicos, que às vezes é um só, né? A pessoa é uma pessoa, evidentemente, uma pessoa física, ela tem família e tem um pequeno negócio. Então, muitas das orientações que a gente vai passar vão servir para esses dois momentos aí da vida da pessoa. E você começou com o que eu acho que é o principal, é a organização. Nesse momento, a primeira coisa, né, é se organizar. Entender aquilo que a gente fala desde o início do blog, Fred. Se conhecer a sua realidade financeira, conhecer os seus gastos,
justamente para você poder classificar esses gastos, priorizar esses gastos. Que chega uma hora que talvez vai ser necessário priorizar gastos, né? Provavelmente. Sim, priorizar gastos, renegociar custos, né? A gente, de novo, está vendo aí uma série de notícias pipocando a cada dia aí, dos shopping centers, por exemplo, dando uma redução dos aluguéis para as lojas que estão sediadas neles, né? As franquias, o setor de franquias também, a Associação Brasileira de Franquias está negociando uma forma de não cobrar aqueles royalties de franquia, aqueles pagamentos mensais que o franqueado deve fazer ao franqueador durante um certo período, né? Nós estamos, e o Everton vai comentar aí mais, vendo iniciativas de bancos que estão colocando em pausa, né? Dando uma suspensão na cobrança das prestações de empréstimos pessoais e até mesmo financiamentos imobiliários também, né? Tudo isso justamente tentando visar o quê? A preservação de caixa, a preservação do dinheiro, né, líquido na sua conta, pessoa física ou do seu negócio, para que aqueles gastos que você realmente não pode deixar de fazer, que você tenha condição de fazê-los, você tenha condição de fazer os pagamentos que são inegociáveis. Eu acho que essa é a primeira e talvez a mais importante recomendação que a gente vai fazer aqui. Há uma série de contratos que precisam ser revisados, tal qual a gente falou no contrato de trabalho, seja como empregado ou como empregador. Há também os aluguéis, né, salários, sei lá. Aqui no Educando Seu Bolso, por exemplo, a gente já começou a rever algumas coisas, né? Plano de dados, posições de trabalho no home office, que obviamente estão em desuso, e imagino que essa possa ser a realidade de muitos pequenos negócios que estão nos escutando hoje. Por aí, Everton? Exatamente por aí, Fred. É isso aí. Muitos dessas situações, muitos desses contratos, os fornecedores têm se mostrado dispostos, né, a flexibilizar. Então, é importante ficar bastante atento às informações que saem aí na imprensa, procurar bons veículos, né, para se informar, e nós aqui do Educando Seu Bolso, vamos procurar ser um bom veículo. Todas as atualizações que a gente colocar no post, a gente vai apurar bastante, a gente não vai pegar aí notícia de Facebook, WhatsApp, colocar lá como se fosse verdade. Então, fique atento que, por exemplo, concessionária de energia. Alguns estados já se prontificaram a flexibilizar o pagamento. Procure saber se no seu estado isso está valendo. Isso que você falou de shoppings, né, aluguel de shopping. Evidentemente, quem tem loja em shopping ou em alguma coisa semelhante, procure saber com sua associação o que tem sido feito, né? Fique atento ao que está acontecendo. Isso é fundamental. Procurar informação, procurar diálogo com fornecedores, com clientes. Às vezes você vai precisar fazer isso na condição de fornecedor, né? Não só buscar o seu fornecedor, mas às vezes flexibilizar para o seu cliente para não ter um problema mais grave. Então procure o diálogo, procure informação, procure os seus pares, suas associações. Fundamental. É por aí. O Everton colocou mais uma variável aí, que é o diálogo com os clientes, né? Então, assim, há alguns setores onde você trabalha com uma venda onde se paga antecipado e vai fazer uma entrega futura. Então, é preciso ter uma preocupação com o cancelamento, né? O cancelamento da compra, né? Sei lá, setor de hotéis, pousadas, né? Transporte aéreo, transporte rodoviário, né? Cancelamento de passagens muito afetadas, ou de estadias, né? Ou de restaurantes naquela região ali que é uma região turística, né? Cujo movimento é muito fruto de viajantes, né? Que não vão acontecer. Então, você contar
com a quebra de receita é uma maneira prudente, né, quebra de receita, desculpa, que eu estou chamando, né, com a perda de faturamento em função, né, das limitações, é uma maneira prudente de fazer o que o Everton falou, organizar a casa, né, ter uma noção realista do seu orçamento, não só do ponto de vista de custos, né, o que é fixo, o que é variável, o que é renegociável, como a gente falou, né, aluguéis, salários, planos de dados, posições fixas, né, junto aos seus pares, né, por aí, mas também a quebra de receita. Entender que você não pode mais contar com o faturamento tal e qual ele ocorreu até aquele momento. Eu acho que, mais uma vez, isso é uma medida de gestão financeira prudente, né? Isso valoriza o caixa, né? No caso, o capital de giro, e para a pessoa física, valoriza a importância também daquela reserva de emergência que a gente vive falando sobre aqui, né? Aquela grana que você tem aplicada numa aplicação financeira de baixo risco, de alta liquidez, e que te permita ser pego aí no contrapé e continuar fazendo o funcionamento normal da sua vida. Acho que essa é uma lição que fica, né, Everton, que vale e vai para além de coronavírus e outras estresses, outras crises virão, onde as pessoas que tiverem feito esse para casa antes, previamente, vão ou sofrer menos ou talvez até conseguir se beneficiar de oportunidades que também aparecem nessas ocasiões. Perfeito. Ok, dado esse conselho mais genérico, eu acho que é hora, Everton, de você compartilhar aí com o nosso público uma série dessas medidas que a gente falou que estão sendo implementadas por bancos, que podem permitir, né, ao nosso público colocar em prática aí essas reduções de pagamentos, né, renegociações, suspensões. O que você pode dar conta para o nosso público aí que tem acontecido, que são potenciais oportunidades? O Fred, eu fiz um levantamento de algumas medidas que foram anunciadas pela Caixa para empresas, por exemplo, redução de juros em linhas de crédito. Então, a empresa tinha contratado aí algum empréstimo para capital de giro, principalmente capital de giro. Então já foi anunciada a intenção de reduzir as taxas. Tá? Foi anunciado até o número 0,57% ao mês. Tá? Provavelmente, creio eu, né, que não deve valer para todos os casos, mas é uma meta, né, é um número que foi anunciado, né, então eles podem chegar até a esse valor, assim, um valor mínimo, né? Legal, essa taxa... Carência de... Como? Não, desculpa, Everton, te interrompi. Esse é um dos tipos de coisa que acontece que a gente está à distância, né? Nós não estamos vendo um ou outro, e aí ocorrem essas interrupções. Eu só ia falar que eu concordo com você, acho que essas taxas são a partir de 0,57 mesmo, né? Isso. Não deve valer para todo mundo, mas de todas formas são taxas bem baixas relativamente ao que vinha sendo praticado antes dessa crise. Perfeito. É uma outra medida, carência para empresas também, para pessoas jurídicas. Carência de até 60 dias e renegociação em operações de capital de giro. Então, além dessa redução da taxa, é uma disposição aí para dar uma carência, para dar um prazo aí de uma folga, né, para a pessoa pagar suas prestações. Everton. Linhas de crédito especiais para empresas de comércio e serviços, com carência de até 6 meses para começar a pagar. Como você falou, né, como nós estamos vendo, o setor mais afetado foi o setor de comércio e serviços, que é um setor muito grande na nossa economia. Então, foi anunciada essa linha de crédito com uma carência para a pessoa começar a pagar. E linhas de aquisição de máquinas e equipamentos com taxas reduzidas e até 60 meses para pagamento. Foi anunciado isso aí também. Everton,
Em relação à carência, né, que é o prazo que você, entre você tomar o crédito, renegociar o crédito, etc., e começar a pagar, né, aquele período de tempo onde você não paga nada, a gente, de novo, recomenda a pessoa física ou a pequeno negócio, etc., que está com o caixa, uma reserva de emergência, né, um capital de giro pressionado, que se utilize ou tente se utilizar dessa possibilidade, né? Porque é uma fonte que, se estiver saindo realmente barata ou menos cara, como a gente falou, para você, pode te dar um fôlego bom para você continuar fazendo outros pagamentos que você não vai conseguir renegociar. Tá? Então, a renegociação de operação de capital de giro também, como eu falei, onde você pagava mais para pagar um juro menor, pode te dar também mais um respiro. Tá? Então, acho que, mas eu tenho algum caixa aqui. Aí é a questão do julgamento seu como gerente, como gestor, né? Se esse seu caixa te permite navegar por alguns meses sem faturamento, vamos supor, né? Vamos pensar no pior. Aí, se eu não tiver faturamento nenhum, eu consigo passar 3, 6 meses sem faturamento, né? Então, acho que isso pode ser uma possibilidade mesmo para aqueles que têm ainda algum caixa, né? Mas que querem reforçar esse caixa. Acho que essa que é a mensagem. Desculpa te interromper, Everton. Não, isso não foi uma interrupção, isso foi um complemento muito importante. São julgamentos que a pessoa vai precisar fazer, né, utilizar esses benefícios ou não. Às vezes os benefícios têm o seu custo, geralmente tem algum custo, né? A pessoa vai ficar, dependendo da situação, a pessoa fica um tempo sem pagar, mas juros continuam correndo. Então a pessoa precisa ter bastante austeridade com esse crédito que for oferecido, mais do que nunca, eu diria. Né? Isso aí. Agora, Fred, falando para pessoas físicas, pausa de até 60 dias nas operações de crédito pessoal. Foi anunciada essa possibilidade. Redução dos juros no crédito pessoal, ampliação do crédito consignado, o banco, a Caixa, vai disponibilizar também um cartão de débito virtual para compras online. O que seria isso? Muitas vezes a pessoa não tem um cartão de crédito, então não consegue fazer compras pela internet. Então, esse seria uma possibilidade, uma ferramenta, né? Essa seria uma ferramenta para a pessoa poder fazer essas compras, porque nesse momento que a gente está vivendo, muitas pessoas, o comércio online, principalmente para entregas, restaurantes ou pequenos objetos dentro da cidade, né? Isso tem sido muito importante nesse momento. Então, às vezes, a pessoa não tem como fazer compra online, então seria uma ferramenta para a pessoa poder fazer essa compra. Tá? E renovação de contratos de penhor via teleserviço. Então, a pessoa tem a possibilidade de fazer renovação desses contratos à distância. Bom, pode falar? Não, eu ia falar só rapidamente em relação às pessoas físicas, que realmente é importante essa possibilidade de dar a pausa, né, no contrato, de reduzir os juros, a ampliação do crédito consignado também, através da redução do teto e ampliação da margem consignável, tem sido uma válvula de escape para muitas famílias que dependem até de um crédito consignado de um avô, de um tio aposentado, de alguém que consiga acesso a essa linha de crédito, para ser aquela boia, né? Da família ali, aquele bote ali que segura a família funcionando. A gente já alertou para os perigos disso, se você obviamente, o aposentado que está fazendo, vamos chamar, mau uso disso, mas eu acho que talvez agora seja a hora realmente da gente entender que, se é que há um lado bom nessa história, né, é a possibilidade de realmente ser aí esse pilar, né, esse sustentáculo aí da família através dessa linha.
Tá. Você ia falar, Everton, da habitação, eu acho que eu te cortei, é isso? Não, eu ia falar, só complementando a questão da pessoa física, basicamente isso que você falou, Fred. É, que é importante, é uma ferramenta importante. Esse consignado, quando a gente fala, aqui no Educando Seu Bolso, quando a gente fala em consignado, às vezes a gente até tem um arrepio, né, Fred? Porque isso aí muitas vezes gera problema para as famílias, né? Então a gente falar que nesse momento ele é bem-vindo, mas reforçar a recomendação, quase um pedido de ter austeridade no uso desse crédito. O que eu falo de austeridade? Disciplina, né? Priorizar os gastos, fazer aquilo que for necessário, economizar, né? Usa a ferramenta com responsabilidade. Era só Excelente. isso que eu ia falar. Não, excelente, é Né? isso aí mesmo. E para habitação, foi anunciada a possibilidade de pausa de até 2 prestações no pagamento, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Tá? A Caixa é o principal banco, é a principal instituição financeira no mercado de financiamento imobiliário, então eles anunciaram isso, a possibilidade de pausar em até 2 meses, até 2 prestações. Eu acho que, Everton, se me permite, parece que já tem notícia de hoje também de que mais de 100 mil pessoas solicitaram essa pausa no pagamento das prestações do seu financiamento imobiliário. A Caixa dá conta de que é um volume grande de pessoas que já solicitaram essa pausa. Parece que ela é simples de ser feita, pode ser feita pelo próprio aplicativo, né, da Caixa. E, mais uma vez, está em linha com isso que a gente está falando, né? Está apertado, você está suspeitando de que talvez não dê, suspende. O Everton fez um alerta muito bom, não é de graça, os juros vão continuar correndo, as prestações vão ser acrescidas, né, ao término do contrato, mas pelo menos você não vai ficar sem caixa, sem reserva de emergência, porque você pagou uma prestação de financiamento imobiliário que poderia ter sido evitada. Isso. E não vai ficar inadimplente, né, Fred? Você vai. A sua situação vai continuar regular. Isso aí. É importante também. Everton, além dessas medidas da Caixa, aí, tem outras que você pode citar para o nosso público? Tem, Fred. Tem uma importante aqui, que o governo anunciou a transferência de 20 bilhões de reais do PIS/PASEP para o FGTS. Tá? Então, é um dinheiro que vai chegando mais perto aí do trabalhador. A forma, né, como isso vai de fato, as pessoas vão de fato ter acesso a isso, não havia sido definida até o momento que eu fiz a apuração. Assim que esses detalhes importantes, né, ter o acesso. Assim que isso ficar mais claro, isso vai estar lá no post. Então, além de escutar o podcast, não deixe de olhar o post, porque lá vai estar atualizado. Mas já fica aí a notícia desses 20 bilhões de reais transferidos do PIS/PASEP para o FGTS. Tá, Everton, desculpa te interromper de novo, mas sobre o FGTS eu tenho um pequeno alerta para fazer para o nosso público aí, que é relativo ainda à distribuição das contas inativas, né, ou aquela distribuição de saque imediato também, saque aniversário, aquele pacote já do ano passado, parece que ainda tem milhões de contas que não foram sacadas, ou seja, pessoas que têm direito a sacar dinheiro e que ainda não se apresentaram, né, para fazer o saque. Então, eu acho que vale também aqui, já que você levantou o assunto FGTS, e aproveitar para fazer esse alerta para o nosso público, dê uma olhada aí se você não é um desses milhões que ainda tem lá os R$500, ou sei lá, valores até os R$500 de saque imediato para fazer, né, para fazer o resgate. Fundamental, Fred. Tem que olhar nesse momento, tem que olhar tudo, né? Isso aí. Bom, eu tenho aqui também algumas medidas anunciadas pelo BNDES, que é uma instituição financeira única na nossa economia, né? Um parceiro importante aí para os empreendedores. Então, aqui, ó, suspensão temporária de pagamentos de parcelas de financiamento diretos, aí no valor de 19 bilhões, e indiretos, no valor de 11 bilhões para as empresas. Repetindo, então, suspensão
temporário de pagamento de parcelas de financiamento para as empresas. Em financiamentos diretos, 19 bilhões e indiretos, 11 bilhões. Ao todo, 30 bilhões, tá? O recurso destinado para esse adiamento no pagamento de parcelas de financiamento. Legal. E ampliação do crédito para micro, pequenas e médias empresas por meio dos bancos parceiros do BNDES, no valor de 5 bilhões. Ok, Everton. Essas medidas aí, como eu falei, né, também estão em linha com segurar o caixa, segurar a reserva financeira, manter uma boa gestão do capital de giro, interrompendo o pagamento de financiamentos, mesmo ao BNDES, ampliando, né, uma fonte aí com disponibilização de créditos mais baratos ou mais fartos aí para quem realmente precisa, inclusive com notícia sua do BNDES para pequenas e médias empresas também, né? E está em linha com o que a gente falou. Para finalizar, eu acho que o nosso tempo já está estourando aí, né, Everton? Você gostaria de fazer um pequeno recapitulação aí, vamos dizer assim, sobre o que a gente falou? Vamos tentar dar um fechamento aí para o nosso público? Vamos sim, Fred. Aquelas recomendações que a gente sempre faz, agora a gente faz de forma reforçada, né? Procurar se organizar as contas do seu negócio. Se você ainda não tinha feito isso, porque não dava tempo e tal, agora não tem escolha, conhecer mesmo os seus gastos da sua família e do seu negócio, né? Ter essa organização, ter disciplina na condução dos próximos gastos, negociar com parceiros, com fornecedores, com clientes, procurar se informar no que está disponível aí, não só a partir do governo, dos órgãos, das instituições financeiras do governo e dos ministérios, mas de outras instituições também que você pode usar nesse momento, lançar mão nesse momento. Então, procurar se informar, ter responsabilidade, né, austeridade no uso do crédito e buscar ter criatividade, né? Não entrar em pânico, né? É difícil a gente entrar em pânico, a gente não entrar em pânico em determinados momentos, mas agora é o momento de ter atenção. Não quer dizer que você vai relaxar, descansar e ficar vendo novela, mesmo porque eu acho que nem novela está passando mais, mas ter, assim, atenção, né? Não desesperar, mas também não bobear, né? Então, procurar ter criatividade. Alguns negócios estão se reinventando, negócios que nunca venderam com teleentrega, agora estão vendendo, né? Até o mercado central aqui de Belo Horizonte, que é um dos pontos turísticos de Belo Horizonte, que evidentemente está fechado, eles tiveram uma iniciativa coletiva lá de montar uma rede para entregas e já estão divulgando isso. Várias lojas estão fazendo essas entregas, lojas que nunca venderam com teleentrega, agora estão vendendo, né? Então, esse tipo de atenção, de criatividade. Muito bem colocado, era o que eu ia falar, realmente, que em eventos, em outras crises que prejudicaram o movimento físico, epidemias passadas, H1N1, SARS e etc., a gente percebe que houve uma migração dos canais analógicos, tradicionais de atendimento, para os canais eletrônicos, né? Então, realmente, isso que o Everton falou, de possibilitar uma entrega virtual, né, uma entrega por mensageiro, teleserviços, pedidos contratados, né, à distância, e-commerce, uma série de variantes aí do teu negócio físico, né, que talvez você estava esperando uma boa hora para colocar isso em funcionamento, né? Eu acho que está na conta da oportunidade, ou seja, a hora chegou. A hora de vender de outra forma, de tentar ir buscar uma receita que você não tinha, né? Seu restaurante só dependia de quem ia até o restaurante. Bom, agora você vai ter que entregar, né, a quem tinha, sei lá, a marmita, dependendo de onde é que se
se está no país, tem um nome diferente, né? Isso pode fazer muita diferença. Hoje mesmo, Everton, eu estava saindo de casa e passou aquele caminhãozinho com o megafone, o cara que grita pamonha, 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 e hoje ele estava acrescentando ali ao leque de produtos dele frutas e verduras sem você precisar ir ao supermercado. Aqui né, um ambiente aberto com as pessoas que estão aí um pouco temerosas de irem ao supermercado. Acho que o cara está tentando fazer uma limonada do limão, né? É isso aí. É preciso ter criatividade. Ele tem que dar um jeito de entregar isso para a pessoa sem muito contato também, né? Certamente ele já pensou nisso. E é isso aí, é o momento de ser criativo. É isso aí. Minha palavra final, Everton, valorizem o dinheiro que vocês têm em caixa. Né? Valorize o dinheiro que a tua empresa tem em caixa, que você tem em reserva de emergência. Né? A gente tem um sem número de pedidos aqui para falar também sobre investimentos, mas nós não vamos fazer isso hoje, né? Talvez em algum momento no futuro a gente possa fazer isso hoje. Hoje o objetivo era tentar, né, Everton, dar tranquilidade para pessoas físicas e pequenos pequenos negócios para que, né, naveguem nessa turbulência com o menor tipo de consequências possíveis. É isso? Perfeito, Fred. É isso aí. E a minha palavra seria deixar o nosso canal aberto para escutar aí o nosso ouvinte, o nosso leitor. Tem alguma dúvida, fale conosco. Tem algum, sei lá, algum desespero, algum medo, algum temor, né, em relação ao que vem por aí, fale conosco. Nós vamos procurar atender as mais diversas demandas. Normalmente, quando a gente fala fale conosco, a gente está restrito a um assunto só. A gente sabe que dessa vez podem vir diferentes demandas, diferentes tipos de dúvidas, né? Sim, é muito bem lembrado isso. O Everton tem razão mais uma vez, porque, por exemplo, a gente tem contatos lá de o cara que estava com 2 maquininhas no estabelecimento só e que agora não dá mais, porque ele está fazendo um monte de entrega e ele precisa de mais maquininha. Então, como a gente é uma fonte de informação sobre esse assunto, a gente está já dando notícia para esse estabelecimento de que algumas empresas de maquininhas estão disponibilizando gratuitamente maquininhas para os seus clientes. Então, pode ser o caso dele passar de 1 para 2 ou 3, de 2 para 4 ou 5 e conseguir não perder venda nas entregas que ele vai fazer. Então, porque o movimento dele, obviamente, está modificado. Antes era mais presencial e agora é mais entrega. Então, acho que o fechamento do Everton é muito, muito oportuno. Como a gente está monitorando, né, o sistema financeiro, não só para essas medidas que o Everton citou de caixa, BNDES, etc., mas também para as ofertas que as empresas estão fazendo, o Educando Seu Bolso acaba se constituindo como uma boa fonte de informação para você fazer essa gestão da crise.